Olá, amigos. É um prazer estar aqui novamente para darmos continuidade ao estudo da pessoa de Jesus, das suas obras, dos seus ensinamentos, da sua natureza, suas palavras. Dessa vez vamos estudar uma das mais belas histórias da Bíblia. Em João capítulo 11, encontramos uma família composta de 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta. Aquele lar daqueles 3 irmãos era o tipo do lugar onde Jesus se sentia bem. Ele era bem recebido, nunca era criticado, as suas palavras eram bem recebidas e ali se formou uma amizade especial. É claro que Jesus ama os pecadores, mas há alguns com os quais ele se liga de maneira especial. Esse era o caso da família de Betânia. E o capítulo 11, ele começa dizendo que Lázaro estava enfermo. E tudo indica que era uma enfermidade grave, terminal. Então Maria, aquela Maria que lavou os pés de Jesus, enxugou, ela e sua irmã mandaram uma mensagem a Jesus dizendo: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Vocês percebem aqui o grau de amizade? Ela tinha certeza que Jesus os amava. Bem, Jesus estava distante de Betânia. E ao receber a notícia, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Se você conhece a história, você vai perceber que há uma aparente contradição aqui. Como que aquela enfermidade não era para a morte, que se ele morreu? Precisamos entender que quando a Bíblia fala de morte, quando Deus se refere à morte, é morte eterna, aquela da qual não haverá mais ressurreição. Quando Jesus fala da morte passageira, aquela que nós conhecemos aqui, ele chama de sono da morte. Mas Jesus respondeu: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então Jesus aparentemente não deu muita importância, né? Geralmente nós orientamos os ministros, os pastores, os obreiros, que quando alguém à beira da morte deve receber atenção imediata, deve receber atenção especial, especialmente a família, né? E agora olha que bonito o verso 5. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Então aqui o apóstolo João diz que Jesus amava os 3. Observaram? Então, como já dissemos, Jesus ama os pecadores. Mas ele tinha uma afeição especial por aquela família. Por quê? Aquela família cria nele, aquela família o recebia em casa com alegria. Ele se sentia em casa naquele lar. E o verso 6 diz assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Percebem? Recebeu a notícia, não teve nenhuma pressa de visitar os seus amigos. Diz que ele ainda demorou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Bem, os discípulos agora ficaram um pouco perplexos. Mas será que é assim que Jesus trata os seus amigos enfermos? Parece que ele não deu atenção, parece que ele não vai lá. Eles ficaram preocupados. E agora Jesus diz assim: Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Percebe como que Jesus trata essa morte que nós passamos, pela qual nós passamos aqui? Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então Jesus considera a morte dos seus filhos, a morte dos seus fiéis, como um sono passageiro
do qual serão despertados por Cristo, né? Mas os discípulos não entenderam. Eles falaram assim, Senhor, se ele dorme, estará salvo. Quer dizer, quando uma pessoa está doente, com febre ou alguma coisa, e de repente ela dorme, aqui indica uma melhora na saúde, né? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Como já dissemos, aquela morte passageira, que para o crente dura um tempo curto, né? E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Aqui Jesus declara que se ele estava alegre por não estar lá, não parece uma contradição? O amigo doente morreu e você, eu me alegro porque ele por não estar lá. Quando a gente pensa, não, ele deveria estar lá para confortar a família, né? Vamos entender tudo no decorrer do estudo. Verso 17 diz que chegando Jesus, lá onde estava a família, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Percebe o tempo que demorou? Desde que ele recebeu o aviso de que Lázaro estava enfermo, ele faleceu e passaram 4 dias que ele já estava sepultado. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Uma média de 3 quilômetros. Bem, muitos dos judeus tinham vindo ter com Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Bem, nós já falamos em outras ocasiões que entre os judeus tinha o costume, quando alguém morria, a família contratava uma equipe de chorões, né? Uma equipe de profissionais para chorar. Não era choro de sentimento, não, era choro profissional. Eles ganhavam para chorar, né? Verso 20 diz, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu sem encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Essa era a realidade, né? Se Jesus tivesse permanecido por ali, na presença de Lázaro, Lázaro não morreria, porque a morte não tem poder na presença de Jesus. Mas ela disse, também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Bem, agora Jesus disse, teu irmão há de ressurgir. Mas Jesus falou de uma maneira como se fosse um futuro remoto, aquela ressurreição do último dia. E Marta percebeu isto. Marta respondeu, sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Marta cria na ressurreição. Só que ela não esperava que fosse uma ressurreição imediata, só quando Jesus voltasse. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aqui está Jesus esclarecendo os fatos, né? Então, quem crê em Jesus, ainda que morra, essa morte passageira, né? Viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Que tipo de morte? Morte eterna. Creis isto? Sim. Jesus respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. E a inspiração diz que a divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Então, por que podemos ter certeza da ressurreição? Porque quem declarou isso é Jesus. Jesus é Deus pleno. Bom, tendo dito isto, retirou-se a chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Jesus se avistara com ele. Jesus não queria estar presente naquela cena de choro profissional, de hipocrisia, entendeu? Formalidade, oca, né?
Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. No verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? De responder: o Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Bem, eu pergunto, por que Jesus chorou? Não era por Lázaro, que ele ia ressuscitar Lázaro dali a pouco. Não era pela família. É claro que ele se identifica com o sofrimento das pessoas, né? Mas ele chorou por causa da hipocrisia daquelas pessoas. E que muitos que ali estavam, que o rejeitavam, iam se perder na destruição de Jerusalém. Bem, agora os judeus incrédulos disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que esse não morresse? Sempre sugerindo uma incredulidade, né? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Bem, agora Jesus disse: tirai a pedra. Observe que Jesus não faz aquilo que nós podemos fazer. Tirai a pedra. Qual foi a reação de Marta? Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Ela não queria que o seu irmão morto, já havia 4 dias, ficasse exposto diante da multidão. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E agora Jesus oferece uma oração pública, né? Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Agora Jesus, outra vez, ele não fez um milagre para que aquelas ataduras se desfizessem, não, mas é coisa que a pessoa pode fazer. Então ele disse: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Bem, irmãos, aí Jesus ressuscitou Lázaro. E com aquelas poucas palavras, ele pôs abaixo a doutrina dos saduceus, que não criam na ressurreição. E agora aquilo foi uma causa para comoção entre a liderança, né? Porque diz a inspiração que aquele milagre de Cristo ressuscitar Lázaro foi o milagre que mais revelou a sua divindade. Ele é o autor da vida, ele é a ressurreição. E agora convocaram o Sinédrio para condenar Jesus, para destruir Jesus, porque havia feito uma boa obra. Observem que incoerência. Aquilo que Jesus fez para restaurar um morto à vida deveria ser motivo de alegria para todos, mas não para os seus inimigos, porque aquele ato de Jesus revelou a sua divindade, provou que ele era o Messias, que ele era o Salvador, aquele que tinha autoridade sobre a morte. E agora o Sinédrio diz: o que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Queridos, aquele milagre de Jesus em favor de Lázaro e da família, aquilo precipitou a condenação de Cristo. É claro que Jesus não ia morrer
atrasado nem adiantado, ele morreu no tempo certo. Mas, de acordo com as circunstâncias, aquilo precipitou a condenação de Cristo. E agora Caifás disse: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele disse isto, ele não disse de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E agora João acrescenta: e não somente pela nação, mas também para reunir em seu corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquela hora resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Bem, queridos, aqui nós temos o milagre dos milagres, né? Jesus revelando a sua divindade para ressuscitar a Lázaro. É claro que aquela ressurreição deu um prazo a mais de vida para Lázaro, que ele tornou a morrer depois. Mas ele foi usado para dar testemunho do poder de Jesus. E diz a palavra de Deus que por causa da sua ressurreição, muitos creram em Jesus. Tudo que Deus faz tem um propósito de amor e de misericórdia para com a humanidade. Então, querido, nós temos um Salvador que é o autor da vida. Diz o apóstolo João: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Crermos em Jesus, aquele que é eterno, nos dá segurança de vida eterna. Deus nos ajude para que possamos crer de todo o coração em Jesus. Amém. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não tenho mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida, nas alturas do céu. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas elas